Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer estudos desenvolvidos no curso de farmácia que identificaram o perfil sociodemográfico de pacientes com dor crônica em Blumenau e também a adesão ao tratamento medicamentoso desses pacientes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a estudante do curso de farmácia, Helena Luiza Kirsten Sassi. Ela foi uma das autoras dessa pesquisa. Bem-vinda, Helena. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do meu TCC. E também a professora Mônica Nunes da Trindade, que é doutora em farmácia, professora do curso de farmácia aqui da FURB e foi orientadora da Helena nessa pesquisa. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e poder compartilhar esse trabalho que foi tão gratificante. Bom, Helena, eu gostaria que você começasse nos explicando o que te motivou a estudar esse assunto, a estudar a dor crônica. A minha mãe, ela tem diagnóstico de fibromialgia, então é uma doença que causa dor crônica e ela convive diariamente com isso. Então era um assunto que eu já pesquisava para entender o dia a dia dela, o que ela estava passando. E conversando com a professora Mônica, ela comentou que poderia ser com pacientes com dor crônica, eu fiquei bem feliz. E nós tínhamos, então, a escolha desse tema, na época do início da pesquisa da Helena, nós não tínhamos uma inclusão dos pacientes com fibromialgia no protocolo de dor crônica, o que felizmente aconteceu esse ano, em agosto, né? Então nós tivemos um ganho e uma conquista dos pacientes, né? Com diagnóstico de fibromialgia para inclusão no protocolo de dor crônica para tratamento medicamentoso, o que antes ele era incluído, mas a indicação do protocolo era para tratamento não farmacológico, né, terapias complementares, e a gente não descarta e não desmerece o tratamento não medicamentoso, a gente considera ele importante, mas foi um grande ganho para os pacientes com fibromialgia a inclusão, né, desse diagnóstico no tratamento medicamentoso também. Professora, eu acho que é importante a gente explicar o que é a dor crônica, né? Quais são os critérios para que uma dor seja considerada crônica? Então, a dor crônica, ela é classificada como uma dor que persiste por mais de 3 meses, tá? Então, a gente, né, e nós temos também escalas, né? Então, temos 2 escalas que são incluídas nesse protocolo de dor crônica, a escala de Lanz e a escala de dor, né, onde o paciente classifica a sua dor, e aí a partir do resultado numérico dessas 2 escalas, então o paciente é considerado com dor crônica. A dor crônica, ela pode ser considerada uma doença em si ou ela é resultado de algumas doenças? A dor é um sintoma, né? A dor é um sintoma de várias doenças, tanto que no protocolo de dor crônica do Ministério da Saúde, ele inclui em algumas doenças, como eu falei anteriormente, que a fibromialgia não era uma doença incluída, um diagnóstico incluído, e passou a ser, né? Então, nós temos algumas doenças incluídas e o diagnóstico, né, o critério de inclusão, então, ele fica a partir dessa escala de dor e da durabilidade da dor, né, da duração da dor, e também de uma sequência de tratamentos medicamentosos que foram feitos anteriormente ao paciente. Além da fibromialgia que a professora cita, Helena, quais seriam as outras condições, né, que vocês verificam como associadas à dor crônica, né, que geram quadros de dor crônica? Os pacientes que a gente atendia tiveram câncer de mama, acidente de trânsito, hérnia de disco, bursite, artrose. Então, tem várias doenças que podem levar a ter a dor crônica. Bom, uma das questões centrais da tua pesquisa, né, que foi então o teu trabalho de conclusão de curso, foi identificar um perfil sociodemográfico de um grupo de pacientes com dor crônica atendidos aqui em Blumenau, né? Na tua avaliação, quais aspectos a gente pode destacar em relação a esse perfil sociodemográfico? Foi maior prevalência de mulheres, o que a literatura já corrobora também, pacientes com cor branca, a faixa etária de 40 a 59 anos, escolaridade de ensino fundamental incompleto e o estado civil casados. A gente também pode destacar nessa questão do perfil, né, o que corrobora com a literatura, a questão das mulheres, principalmente pela sobrecarga de trabalho, pela dupla jornada de trabalho, né? Então,
é comum a gente encontrar nos estudos essa relação entre a sobrecarga de trabalho, entre o trabalho formal e o trabalho doméstico, cuidado com os filhos, nessa sobrecarga da mulher, o que facilita e prevalece esse sintoma em mulheres, né? Além desses fatores que a professora cita, que são questões mais de ordem social, né, socioeconômica, a questão das mulheres, existem aspectos fisiológicos também que influenciam nessa prevalência maior do público feminino entre os pacientes com dor crônica? Sim, sim. Nós temos as questões hormonais, principalmente, né? Então, principalmente entre o início da menopausa, né? O final da vida reprodutiva e o início da menopausa, nós temos essa desregulação de alguns hormônios da mulher, o que pode ocasionar dor crônica, né? Algumas dores, né? E também doenças em que tem a prevalência maior em mulheres, tem um sintoma de dor, né? Então, a gente pode fazer essa relação também fisiológica aí desse sintoma com as doenças, né? Você menciona, Luísa, a idade média de 40 a 59 anos. Uhum. É uma idade em que, muitas vezes, no imaginário popular, a gente associa a dor crônica à população mais idosa. Mas a gente vê que essa idade média ali é uma idade ainda em que os trabalhadores são produtivos, né? Como é que vocês avaliam esse resultado? O que se precisa pensar em termos de assistência farmacêutica considerando esse dado, professora? Então, como a gente já falou, essa idade, né, ela também corrobora com a questão do início da menopausa, né, e essa questão de que nessa idade ainda existe o cuidado com os filhos, né, em alguns casos, né, e essa sobrecarga já vem de alguns anos, né, então a mulher que já está nessa idade da faixa etária predominante no estudo, a gente pode ver já uma sobrecarga de trabalho nessa mulher que às vezes ainda precisa, né, ter essa dupla jornada ou até mesmo mais de um emprego para conseguir ter o seu sustento. Na avaliação de vocês, Helena, qual que é a importância de conhecer em detalhes, assim como vocês procuraram saber, o perfil desses pacientes que têm dor crônica? Os profissionais de saúde precisam orientar os pacientes quanto à utilização do medicamento, incluindo farmacêuticos principalmente. E eu saber o perfil daqueles pacientes, eu posso adaptar a forma que eu estou orientando eles. Então, eu vou sempre buscar ter o manejo correto dessa dor e melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Além disso, né, na questão das políticas públicas, a gente precisa conhecer o perfil dos pacientes para poder atualizar o protocolo, como que aconteceu agora em agosto, né? Então, a gente precisa desse conhecimento do que está acontecendo para poder fazer ou novos protocolos ou atualização, o que é muito importante na questão do acesso a medicamentos, que é um também, né, dos nossos temas de estudo, né? Bom, Helena, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho como é que vocês realizaram o estudo, como é que vocês tiveram acesso a esses pacientes, como é que o estudo foi feito? Inicialmente, foi feito o projeto de TCC lá no começo, foi submetido ao Comitê de Ética. Aprovada, a professora Mônica fez o trâmite ali com a prefeitura para que pudesse até ali no CEAF, no alto custo, onde foi realizado. Eles selecionaram para a gente alguns pacientes e marcaram horários. E a gente ia até lá, fazia a pesquisa, a entrevista com eles e posteriormente dispensava o medicamento também. Daí, nesse primeiro contato, quando eles vinham a primeira vez, foi 2 encontros, a gente explicava para eles como é que era a pesquisa, entregava o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde dizia como é que funcionava a pesquisa, que não ia ter nenhum dano a eles, que os dados deles eram sigilosos, eles topando, eles assinavam e a gente iniciava a pesquisa. E depois teve esses resultados que a gente obteve. Nós tivemos, então, como a Helena falou, 2 encontros, né? Então, foram 2 meses seguidos, foram 2 meses de coleta de dados, né? Onde nós aplicamos um questionário, né? E além dos dados socioeconômicos que nós conseguimos também pela própria prefeitura, tá? A partir desse convênio, né? Entre a prefeitura e a FURB, a partir também do Comitê de Ética, como a Helena falou. Bom, a gente está falando de um grupo específico de pacientes, né, que acessam esse componente especializado de assistência farmacêutica. Eu gostaria que a professora nos explicasse o que é esse componente especializado, por favor. No Brasil, a assistência farmacêutica, ela é uma política
e ela é dividida em 3 componentes, tá? Então, esses 3 componentes, a divisão deles é baseada no financiamento, mas também nas linhas de cuidado entre a relação da doença com o medicamento, né? Então, hoje nós temos o componente básico da assistência farmacêutica, né, que são os medicamentos dispensados nas unidades básicas de saúde, né, para doenças crônicas também, mas são agravos em que a atenção primária em saúde consegue dar conta do tratamento desses pacientes, né? Depois nós temos o componente estratégico da assistência farmacêutica, que normalmente são as doenças infecto-contagiosas, e esse componente ele é dividido em programas, então HIV, AIDS, hepatite, tuberculose, são hanseníase, são exemplos de programas que estão contemplados no componente estratégico da assistência farmacêutica. E o componente especializado da assistência farmacêutica, que é popularmente conhecido como alto custo. Por quê? Porque na sua grande maioria são medicamentos que têm um alto preço, né? E existe uma conceituação entre custo e preço, mas né, que a gente não consegue aprofundar tanto aqui, mas que são tão de alto preço, em sua maioria, mas que na verdade esse componente especializado da assistência farmacêutica, a base teórica dele é a linha do cuidado, é o cuidado integral do paciente, né? Então ele é regido pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né? Em que um desses protocolos é o protocolo de dor crônica. Mas nós temos diversos outros protocolos que contemplam as mais diversas patologias, né? Então, nós temos desde doenças de pele, doenças autoimunes, doenças psiquiátricas, né? Então, é uma grande gama de protocolos que são construídos e padronizados pelo Ministério da Saúde e são viabilizados, né? O serviço é responsabilidade de fornecimento do medicamento do Estado e do município, né? E aqui em Blumenau, então, o componente especializado da assistência farmacêutica fica dentro do Centro de Saúde de Rosânia Machado, né? E nós temos lá farmacêuticos, né? E já acho que é também aqui uma oportunidade, né, Helena, de agradecer, né, esse espaço que a gente teve entre os farmacêuticos, os técnicos, os pacientes, já agradecer a essas pessoas que contribuíram tanto, né, para o nosso trabalho. De que forma, professora, se dá o acesso dos pacientes a esse componente especializado? Então, como eu falei, o acesso é pelos protocolos, né? Então, cada protocolo clínico e diretriz terapêutica, ele tem critérios de inclusão e exclusão. Então, o paciente ele precisa se adequar a esses critérios. Esses critérios, eles são baseados normalmente já em protocolos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre a doença X que é contemplada no protocolo, né? Então, são critérios normalmente baseados em exames clínicos de imagem e bioquímicos, né? Em que o paciente tem que comprovar a partir desses documentos e a partir de formulários que o médico preenche, né? Normalmente o prescritor, para que ele tenha acesso ao medicamento. Após feita essa apresentação desses documentos, então esse processo, a gente chama de um processo administrativo, ele é encaminhado para a Diretoria de Assistência Farmacêutica do Estado, lá em Florianópolis, que avalia e defere ou não o processo, né, para que esse paciente comece a retirar esse medicamento, né? Assim que ele retira, que ele é aprovado, ele começa a receber o medicamento, né? E normalmente aqui em Blumenau e na grande maioria dos municípios de Santa Catarina também, o primeiro contato do paciente com o serviço é feita uma consulta farmacêutica, né, em que o farmacêutico vai explicar para ele os efeitos terapêuticos, os efeitos adversos, as possíveis interações medicamentosas, né, e por isso o papel, né, desse profissional nesse serviço tão importante. Helena, quais são os medicamentos, os tipos de medicamentos que estão disponíveis para os pacientes com dor crônica a partir então do componente especializado? A partir no CEAF está disponível a codeína, gabapentina, metadona e morfina, todos esses em concentrações diferentes. E eu acho que é importante destacar nessa questão dos medicamentos, quando a gente fala, né, que o público possa entender, quando a Helena fala esses medicamentos, não é que qualquer
pessoa possa ter acesso a qualquer um desses medicamentos, né? O protocolo, ele existe um escalonamento, né? Então, na verdade, antes do CEAF, nós ainda temos dentro do protocolo de dor crônica alguns medicamentos que são do componente básico, né? Então, o próprio protocolo da dor crônica no componente especializado, ele relata que o médico tem que destacar que o paciente já utilizou os medicamentos da atenção básica e não teve um efeito terapêutico adequado. E aí ele migra para o componente especializado, né? Então, existe um escalonamento e a cada falha terapêutica, então, o paciente vai passando para um medicamento que a gente pode falar popularmente como mais forte, né, para a dor. Mais adequado para aquele momento, né, do tratamento. Além desse perfil sociodemográfico dos pacientes, vocês estudaram também, né, Helena, a questão da adesão a esse tratamento medicamentoso, né? O que a gente pode destacar em relação a esse aspecto especificamente? A coleta de dados para a questão da adesão ao tratamento foi feita por um questionário, um instrumento, né, que ele é denominado Brief Medication Questionnaire. Em português é questionário breve de medicamentos, e ele já é um questionário validado e traduzido para a língua portuguesa, amplamente utilizado. Então a gente optou em utilizar ele porque ele é mais robusto, tem resultados mais robustos na literatura. Existem outros, mas por essa questão optamos por ele. E quando a gente fala que o paciente tem uma baixa adesão, que ele não está aderindo ao tratamento, significa dizer que ele está se afastando do que foi acordado e orientado por um profissional de saúde. E quando a gente fala dessa orientação, é importante destacar que o profissional e o farmacêutico, aqui nesse quesito, tem que ouvir o paciente, entender a rotina dele, o cotidiano dele, que horas ele acorda, que horas ele dorme, para poder adaptar essa farmacoterapia à realidade dele, buscando sempre melhorar essa qualidade de vida. O tratamento medicamentoso, ele tem esse objetivo, né? Normalmente são doenças que não têm cura, né? São doenças crônicas, né? Até o nome diz dor crônica, né? Então, o objetivo é manejar a dor, que o paciente tenha qualidade de vida, que o paciente seja funcional, né? Que ele volte a praticar as suas atividades cotidianas, que ele possa ser independente, né? Que ele possa ter essa autonomia, né? O que a gente percebeu na nossa pesquisa, que muitos pacientes não tinham essa autonomia devido à dor, né? E a partir dessa pesquisa, da análise da adesão ao tratamento medicamentoso, o que vocês identificaram? Os pacientes têm uma boa adesão ao tratamento ou uma baixa adesão ao tratamento, Helena? O questionário, tu aplica as perguntas e tu vai pontuando em domínios. E com isso tu obtém o resultado em aderente, provável baixa adesão ou baixa adesão. Aderente a gente não teve nenhum, provável aderente foram 3, provável baixa adesão 12 e baixa adesão 5. Então, prevaleceu ali com provável baixa adesão. Professora, como é que a gente pode avaliar esses resultados que a Helena obteve? Então, como a Helena falou, a adesão, ela é o quanto que o paciente se afasta da orientação, né? Então, os fatores são diversos, né? Então, o que a gente pode perceber é, principalmente, essa questão da perda da função, né, do dia a dia, do cotidiano da pessoa, que ocasiona a não adesão, né, ou a baixa adesão a esse tratamento medicamentoso, né. Além disso, nós temos efeitos adversos, né, que fazem com que o paciente perca a vontade, né, de fazer o tratamento, né. Além disso, nós temos questões sociais também, né. O paciente com dor, ele acaba e questões psiquiátricas também, psicológicas, né? O paciente com dor, ele acaba ficando deprimido, ele acha que aquilo nunca vai passar, e o papel do farmacêutico é justamente fazer esse incentivo porque a gente tem nos pacientes que fazem o tratamento, a gente consegue um bom resultado, né? Então a gente espera que o nosso trabalho também possa fazer com que conscientizar um pouquinho mais, né, os pacientes para que eles façam o tratamento adequado, né? Mas a gente entende, e como a Helena falou, a rotina, e às vezes isso é um ponto importante também, a rotina do paciente, ela não é levada em consideração quando a gente faz o esquema farmacoterapêutico, né? Então, acho que a adequação disso e o trabalho
feito no CEAF, ele é importantíssimo também por causa disso. A dor, ela é uma questão complexa porque ela acaba afetando todos os domínios, né, da vida daquele paciente. E aí imagino que ele acaba entrando num ciclo vicioso, né? Não se trata direito, porque está muito desmotivado, né, em relação à dor, e a dor só tende a piorar porque não está fazendo esse tratamento direito. Os pacientes atendidos no componente especializado, eles passam por algum acompanhamento periódico para verificar, então, o caminhar desse tratamento e a necessidade de alguma adequação para que ele possa aderir melhor? Então, em relação, de forma genérica, né, todos os protocolos, eles precisam ser renovados a cada 6 meses, tá? Então, o paciente precisa voltar no médico e precisa conseguir, né, e a forma burocrática de formalizar isso através de um formulário de atualização, né? Mas cada protocolo tem os seus exames e a sua rotina de acompanhamento, tá? Então, o médico, né, ele vai sim, o paciente vai se retornar ao médico periodicamente para verificar a questão da efetividade terapêutica e se é para manter ou para fazer uma troca, né, se houver uma falha terapêutica, né? Então, sim, o protocolo ele define pontos, né, de atualização e de revisão da farmacoterapia. A gente está falando de um grupo específico que acessa o componente, né? Então, de alguma forma, ele está inserido no sistema, mas a gente sabe que existem pessoas que têm quadros de dores que podem até ser consideradas crônicas e não procuram o sistema de saúde, acabam incorrendo em questões como a automedicação, por exemplo. Acho importante a gente destacar qual que é o risco dessa prática, professora. A automedicação é um tema, né, bem mais abrangente, né? A gente não tratou tanto dele na pesquisa, né? Mas ele é um tema recorrente no dia a dia do farmacêutico, né? Então, nós temos inclusive um dia, né, dia 5 de maio, é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, né, em que a gente faz muitas campanhas, todos os anos os farmacêuticos se engajam para fazer campanhas sobre isso e o risco do uso de medicamentos para dor. Primeiro, os medicamentos para dor normalmente utilizados por automedicação são analgésicos, né, que são de venda, que não precisa de retenção de receita, né? E o risco disso questões gastrointestinais, uma questão até relacionada à dependência, não do medicamento, mas de uma bengala para tratar a dor, né? E aí a gente pode ter interações medicamentosas, enfim. E a questão dos medicamentos que são com retenção de receita, né? Que são medicamentos popularmente ditos mais fortes, em que, infelizmente, a gente ainda encontra estabelecimentos, né, farmácias que acabam vendendo sem receita, né? O que é um risco enorme, né? Que aí sim causa dependência química, dependência psicológica, né? Desses pacientes, né? O que pode trazer uma perda aí da sequência da farmacoterapia e pode colocar em risco a própria vida do paciente. Helena, a partir desse teu processo de pesquisa e do que a literatura traz, qual que é o papel da assistência farmacêutica, né, nesse fomento a uma boa adesão ao tratamento medicamentoso, sobretudo nesses casos de dor crônica? Uhum. A assistência farmacêutica, ela, no conceito dela, traz o paciente como centro de tudo, como um protagonista no cuidado em saúde. E o medicamento, ele entra como um instrumento, uma forma de ajudar aquele paciente a ter o manejo da dor. E aí também a gente pode pontuar onde entra o farmacêutico. O farmacêutico, ele vai entrar para intermediar esses dois, o paciente e o medicamento, sempre orientando, sempre buscando melhorar o manejo da dor. A nossa profissão, ela tem essa prerrogativa, né, de ser, como a Helena falou, fazer esse contraponto, né, entre o paciente e o medicamento, né. Então, além disso, a questão interdisciplinar e multiprofissional é muito importante, né. O relacionamento do farmacêutico com o prescritor, né, com outros profissionais de saúde, com a equipe de enfermagem, ela é fundamental para o sucesso do tratamento, né. Então, sendo o farmacêutico o profissional de saúde que estuda o medicamento, né, então nós temos
durante a nossa faculdade, durante a graduação, um amplo conhecimento sobre os medicamentos, sobre os mecanismos de ação, sobre os efeitos adversos, enfim, né? Nós somos o profissional que trabalha com medicamento desde o seu desenvolvimento até o acesso ao paciente, seja vendendo numa farmácia de dispensação, seja fornecendo no sistema público de saúde, né? Então, o farmacêutico ele está inserido nesse processo, né, de desenvolvimento até a venda do medicamento, né? Então, a importância de ele também estar nesse relacionamento entre os profissionais de saúde e a orientação ao melhor uso desses medicamentos pelo paciente. Helena, você mencionou que no perfil sociodemográfico, o ensino fundamental incompleto foi um dado encontrado por vocês, né? O que a gente pode pensar em termos de como usar esse dado para melhorar esse atendimento, né, essa assistência farmacêutica? A questão, vocês percebem, né, a partir do contato com os pacientes, que muitos pacientes não compreendem o porquê de estar tomando um determinado medicamento ou o porquê de precisar tomá-lo continuamente? Uhum. É um dado que corrobora com a literatura e com os artigos que eu li, o ensino fundamental incompleto, ou alguns classificam em incompleto junto com completo, mas sempre só o ensino fundamental prevaleceu em vários estudos. E ter esse dado é importante para, quando eu vou orientar o paciente, eu saber que se eu usar determinados termos, talvez ele não vai entender. Então, tentar explicar da melhor forma possível, assim, né? Para ele conseguir compreender, vendo que talvez o nível de informação dele é mais baixo. A gente entende que conhecer esse perfil e saber o nível de escolaridade do nosso paciente vai determinar o que a gente até falou antes, de entender não só a rotina, né, mas o grau de instrução dele para a gente poder fazer uma orientação adequada, né? Então, isso é primordial para o sucesso do tratamento. Bom, a pesquisa desenvolvida pela Helena, ela foi feita em nível de graduação, né? Foi teu trabalho de conclusão de curso. A gente traz aqui no FURB Pesquisa pesquisadores de todos os níveis, né? Mestrado, doutorado. Gostaria que a professora destacasse qual que é a importância na sua avaliação como professora de graduação do curso de farmácia de fomentar esse interesse pela pesquisa científica ainda no nível da graduação. Sim, o interesse da pesquisa científica, ele inicia o bichinho da pesquisa tem que morder eles já na graduação, né? Assim como me mordeu também, né? Então, acho que é importante a gente fomentar nos alunos esse interesse pela pesquisa, não só para aqueles que querem seguir na carreira acadêmica, que querem fazer mestrado, que querem fazer doutorado, né? Porque o pesquisador, ele é, sobretudo, um resolutor de problemas, né? Então, a gente tem um problema, a gente gera hipóteses, né? A gente tem aí e aí a gente propõe soluções, né? Então, o método científico, ele serve para a vida também, para a sua vida profissional, né? Então, fomentar a inserção do aluno de graduação na pesquisa é também continuar a formação e ajudar na formação dele para o mercado de trabalho também, né? Como um resolutor de problemas, como uma pessoa que consegue ver um assunto de maneira mais ampla e consegue entender, né, compreender uma questão e propor, né, soluções para aquele questionamento. Esse estudo desenvolvido por você, ela não foi apresentado recentemente agora na MIP, né, nossa Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, né, que é um evento super importante aqui da universidade para socializar esse conhecimento produzido aqui, né. Na tua avaliação, Helena, como ainda estudante de graduação, né, já no finalzinho da graduação, qual que é a importância da participação nessas atividades de pesquisa para a tua formação enquanto farmacêutica ou talvez enquanto futura pesquisadora? Eu participei de 3 edições da MIP, desde que eu comecei a graduação, e quem foi me avaliar já tinha me acompanhado nessas outras edições, e ela disse, meu Deus, como tu melhorou, como tua pronúncia melhorou, os termos que tu usa, e para mim foi muito gratificante ouvir também agora, terminando a graduação, o quanto eu avancei, né, prof, até comentei contigo, sim. Foi bem legal. Ser orientadora, né, da Helena é um prazer, é uma satisfação, porque eu brinco com ela que ela não me dá trabalho, né? Eu gosto de ler o que ela escreve, né? E as nossas conversas, isso é produtivo, né? E é muito gratificante, enquanto professora, conseguir ver, né, a evolução e o empenho e o interesse dela pelo trabalho, né? O que mais eu sempre brinco assim com eles na aula, né?
que a gente tem que estar empolgado, né, com o nosso trabalho, com a nossa pesquisa, e eu consigo ver isso nela também, né. Vocês pretendem dar continuidade a essa pesquisa, aprofundar ainda mais o conhecimento sobre esses pacientes com dor crônica, Helena? A gente submeteu ao Comitê de Ética uma emenda para fazer mais um questionário que é um pouquinho mais simples, mas para incrementar nesse estudo que a gente fez agora. E a gente pretende também dar um retorno ao serviço através de algum material. Nós pensamos em fazer, né, uma devolutiva, a importância dessa devolutiva para o serviço, né, porque foi, como eu falei, né, como eu agradeci já ao serviço, nos deu essa oportunidade, nos deu esse espaço, né, e os próprios pacientes, alguns pacientes, e o que vai acontecer? A gente veio aqui, a gente conversou com vocês, o que vai acontecer com isso, né, a gente falou. Então, nós pensamos em fazer um infográfico, um folder, né, que os pacientes pudessem ver esse resultado da pesquisa, né, e para o serviço essa devolutiva, que quem sabe também mostrar essa devolutiva para o próprio Estado, né, para o próprio Secretaria de Estado da Saúde, para que ela possa, com esses dados aí, atualizar, então, e fomentar a melhoria dos protocolos clínicos, né. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a Helena Luiza Kirsten Sassi, ela é estudante do curso de farmácia, já finalizando o curso, né, Helena? Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigada por dar o espaço aqui. E também com a professora Mônica Nunes da Trindade, que é doutora em farmácia, professora do curso de farmácia aqui da FURB, foi orientadora da Helena nesse processo de pesquisa. Muito obrigada, professora, pela presença. Nós te agradecemos, né, o convite e a importância de a gente divulgar esses resultados, né, da pesquisa com uma aluna tão empenhada e com resultados tão importantes para a saúde da população brasileira. Obrigada. Bom, a gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.